derrubar as barreiras das trevas, é preciso. Há forças que se opõem contra a luz. Há forças que se opõem contra a luz. E a luz, nós sabemos, é Jesus Cristo. Outro caminho é atalho. Todo caminho de atalho leva mais distante de Deus. É hora da gente despertar. O caminho para Deus só tem um, chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo significa as boas novas. Jesus Cristo significa as mensagens de Deus que ele recebeu do Pai e que fez sua proposta para apresentá-las ao mundo, onde ele não considerou a sua vontade. Jesus considerou o mais importante nessa terra, a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por isso que nós, como seres humanos, criados, criaturas de Deus, temos que olhar para as palavras de Deus. E Jesus Cristo nos trouxe. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Jesus Cristo veio mostrar a vontade de Deus para os homens. Por isso que ele não falava dele mesmo. Mas o povo notava que havia autoridade nas palavras de Jesus Cristo. Jesus tinha um discurso diferente dos sacerdotes da época. Jesus falava com autoridade. É isso que ele quer passar para nós em cada geração. Nós temos que assumir as palavras do Pai. As palavras do Pai são palavras de autoridade. E o mesmo efeito que fez na boca de Jesus Cristo, fez na boca dos apóstolos, em cada geração, vai fazer na nossa boca. Mas o que temos que falar, que confessar, que pronunciar? As palavras do Pai. Esta grande meta de Jesus Cristo que deve se reproduzir em cada geração até a sua chegada. E Jesus disse, essas palavras têm que encher o mundo. A condição para a vinda dele nessa terra, uma delas, que ele fez notória, é que essas palavras do Pai seja conhecida em toda a nação, tribo, língua, raças e povos, e então virá o fim. Jesus não veio salvar todos. Ele diz no Evangelho que ele veio para salvar a muitos. Ele veio para salvar a muitos. Morreu por todos, mas veio para salvar a muitos. É lógico que está implicado aí o livre-arbítrio. Muita gente não vai querer seguir a linha de Jesus Cristo. A linha que ele recebeu do Pai. Não vai querer seguir as palavras de Deus. Jesus sabia disso. E Deus respeita. Chama-se livre-arbítrio. Para isso, Deus nos capacitou. Agora nós temos poder de escolha. Vamos servir as palavras de Deus, do nosso Criador?
ou vamos seguir as sugestões do mundo, as propostas do mundo e as propostas satânicas. É uma decisão pessoal. Por isso que a salvação não é coletiva. A salvação não depende de instituições religiosas, não depende de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Nós temos que saber o que Jesus Cristo disse. Dê a Deus o que é de Deus e homem o que é do homem. Separar as coisas. Porque tem as coisas dos homens e tem as coisas de Deus. Nós temos que pôr o pé no chão. Não é verdade? Nós temos que servir a Deus, mas temos que fazer as coisas dos homens também. Nós temos que ter a nossa profissão, com a qual a gente mantém, a gente ganha o pão. Vamos separar as coisas. Então vamos dar a Deus o que é de Deus e os homens que é dos homens. Agora, Deus quer que prestemos atenção às suas palavras, porque elas serão chaves, elas vão abrir portas neste mundo. Ele disse: estarei convosco. Esse Deus Todo-Poderoso conosco só vai nos trazer vitória. Porque seremos como plantas plantadas junto a ribeiros. As nossas folhas não secarão. As nossas folhas serão verdes. Palavras de Deus passarão o céu e a terra. As palavras dele, porém, não passarão. Essa é a nossa fé. É uma questão de fé. Pois Deus responde à fé, não responde à dúvida. Deus tem presentes e compromisso com a fé, não tem presentes e compromisso com a dúvida. Por isso que temos que olhar onde estão pisando os nossos pés. No caminho de Deus ou no caminho do mundo? Ou no caminho dos homens? Ou nas sugestões do arqui-inimigo? Porque tem forças espirituais. E a nossa maior luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é contra o ser humano. A nossa maior luta é contra as forças espirituais do maligno, que atuam neste século, que querem derrubar-nos, pois têm inveja de nós, pois temos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós, seres humanos, temos a imagem e semelhança de Deus. Não viemos de primata. Viemos de um Criador. A grande diferença entre o primata e o Criador, se viéssemos do primata, não teria mais primata no mundo. É só usar o bom senso. Há uma grande diferença entre um primata e um ser humano. Eu nunca vi um primata declarar ou fazer uma poesia. Nunca vi. Tenho visto no zoológico, nunca vi um primata declarar uma poesia. Nunca vi. Há uma grande diferença. Pior cega que não quer ver. É tanta ideologia que vem desde a escola que nos tampa e a gente não vê o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Nós temos que saber separar as coisas. Dê a Deus o que é de Deus, o do homem e o que é do homem. E o diabo dê se quiser. Hoje estamos em momento de derrubar as grandes barreiras ideológicas. Uma delas é o messianismo das igrejas. As igrejas, faz 2000 anos, que se pôs no lugar de Deus, fala como Deus, e não é Deus. Igreja não é Deus. Tem pessoas pensando que igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo é a voz de Deus. É Deus, não é Deus. Se põe no lugar de Deus, fala a palavra de Deus, mas não é Deus.
Aonde está a nossa fé? Aonde vamos apoiar a nossa fé? Vamos ser claros, nossa fé tem que ser apoiada numa dimensão. Essa dimensão chama-se Jesus Cristo. Então temos que ver no Evangelho o que já fala de Jesus Cristo. As boas novas. Isto será a nossa fé. Foi assim que viveu os dias apostólicos. E Paulo cristalizou isto numa frase: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa foi a maneira de viver do primeiro século. Depois o negócio explodiu. Saiu do caminho. Aí colocou-se a igreja no lugar do Messias. A igreja colocou no lugar de Deus, fala como Deus, obra como Deus. E parece como Deus aos olhos dos homens. Mas hoje, 2000 anos depois, um versículo se destaca, Romanos 8,19. A natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Agora é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? As novas criaturas. Quem são as novas criaturas? As nascidas da palavra e do Espírito, da água e do Espírito. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: as novas criaturas são nascidas da água e do Espírito. É a hora do aparecimento dos filhos de Deus. Agora, a nossa geração tem esse privilégio. Então, a nossa linha está Jesus Cristo, suas palavras e Espírito Santo. Não outra coisa. Não é denominacionalismo, igrejismo, tradicionalismo, instituição religiosa, que nós sabemos hoje que instituição religiosa, denominacionalismo, igrejismo, são obras feitas por teólogos, pessoas altamente especializadas, intelectuais, dominadas pelo intelectualismo, regidas pelo intelectualismo, e que criam doutrinas, dogmas, um currículo que faz a nossa cabeça. Mas agora é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Nós sabemos ler e nós cremos na existência do Espírito Santo. Ele é o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? O Espírito Santo. Quem vai te ensinar? O Espírito Santo. Quem vai trazer Jesus Cristo para dentro de você? O Espírito Santo. É hora de descobrir o Espírito Santo em nossa vida. Saber ouvir a voz do Espírito Santo. O cristão verdadeiro é aquele que sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Não é a voz do pastor. Não é a voz do líder espiritual. É um contato direto com Deus. Chama-se relacionamento pessoal. Jesus disse para os discípulos: vocês agora estão 3 anos comigo, agora vocês estão promovidos. Vocês não são mais ovelhinha de Jesus. Vocês não são mais servos, dirigidos, guiados. Agora, vocês são meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Jesus está dizendo que a partir de agora os discípulos teriam um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Estava liberada a nossa relação com Deus. O véu do templo se rasgou. Nós podemos agora ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo. É a grande novidade. Não vamos pôr entre nós e Deus o igrejismo, denominacionalismo, messianismo igrejeiro. O falso profeta. Entre nós e Deus existe Jesus Cristo, que é simbolizado pela sua palavra, pela mensagem que ele recebeu do Pai, e que se prontificou a ficar nela, e não emitir a sua opinião, mas falar a palavra do Pai, como o Pai havia programado para ele. E esse mesmo programa de Jesus Cristo agora deve estar em nossa boca, em nossa mente, em nosso coração. E nós somente conheceremos a mensagem de Jesus Cristo lendo os evangelhos. Primeiro temos que ler o evangelho, conhecer o evangelho, conhecer a mente de Cristo,
conhecer a mente de Cristo. Não é igrejismo, não é messianismo. Pois colocaram uma igreja messiânica em nossa cabeça, 2000 anos de igreja messiânica. Nossa cabeça está feita em igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo, de tal maneira que não sabemos como conversar com Deus. Temos que conversar, pedir a bênção dos homens, formados em teologias, mestrado, doutorado, bacharelado. Vamos pedir a bênção a ele? Não, está errado, errado, errado. Nossa conversa com o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas, quem é você, eu, nós? Nós somos a igreja de Deus. Você não sabe que o Espírito de Deus habita em você, habita em mim, habita em nós? Se ele habita em nós, é porque ele quer ter contato vivo conosco. E é ele quem traz Jesus Cristo real, vivo, para dentro de nós, de tal maneira que você vai dizer, como o apóstolo Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Se a tua religião não colocou isso dentro de você, não colocou Jesus Cristo vivo dentro de você, ela não fez nada por você. Ela apenas colocou dogmas, doutrinas e lições sabáticas e dominicais. Não renovou você. Você não é uma nova criatura, você é um ser doutrinário, religioso. Você não é a nova criatura. E somente participam do reino de Deus, segundo a proposta de Jesus Cristo, não os nicodemos, os religiosos, os sinagogueiros, o que conhece as doutrinas e dogmas da sua igreja, da sua sinagoga, mas aquele que conhece a voz do Espírito Santo, o nascido da água e do Espírito. Esses são as novas criaturas, o cidadão do reino de Deus. Eu quero que você ouça essas palavras e que você mude de vida. Saia da vida do Nicodemos, do religioso. Passe para o reino de Deus, nova criatura, nascido da água e do Espírito. Hoje você aprendeu bastante, né? Você viu muita coisa hoje. Senhor, obrigado por essas palavras. Onde a gente sai de uma igreja messiânica, que se coloca no lugar de Deus, fala como Deus, tem a voz de Deus, usa a palavra de Deus, mas não é Deus, para encontrarmos com a nova criatura. Os que são nascidos da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Obrigado por esse entendimento. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade no nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual, sai nossos órgãos internos, todos eles, nossos pés, nossas mãos, nossas pernas, nossos braços, tudo que é infecção, tudo que é obstáculo, sai em nome de Jesus Cristo. Sai também teu espírito nervoso, ira, rancor, raiva, tristeza, palavrões. Sai da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Sai todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossa vida e de nosso país. Em nome de Jesus Cristo. Nos declaramos livres. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.